E aí, galera intensiva, eu sou o Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. Hoje, começando um pouquinho diferente, tô aqui com esse mito. Eu sou o Leonardo Costa, sou fisioterapeuta, sou professor de prática baseada em evidência, estou tentando disseminar a ideia para todo mundo aí. Você vai ter que buscar outra evidência de um outro tratamento que seja eficaz, em pesquisa clínica de alta qualidade, que se encaixe no perfil daquele cara. Então, basicamente, a tríade da PBE, que muita gente conhece bem, é essa. Mas, para encerrar o tópico, essa tríade sugere simultaneidade. Então, ela tem que acontecer ao mesmo tempo. Então, na ausência de qualquer pilar, teoricamente, você não está trabalhando baseado em evidência. Visto todos esses problemas assim, como uma das pontas da cadeia, né, na verdade, sim, pode ajudar nisso, né? Como que o hospital, a clínica, a seguradora de saúde pode forçar, influenciar o clínico que está ali na ponta do tratamento a aderir à PBE? Cara, essa é uma pergunta difícil, porque mudar de tomada de decisão, se você na sua carreira, você tem uma linha de conduta e de repente começa a cair na sua cadeira um mundo de evidência falando que não é bem isso, que você deveria mudar, é difícil, porque mudar comportamento é difícil, tá? Vários estudos da psicologia falam que comportamento, às vezes a melhor forma de fazer o comportamento mudar é através de melhor remuneração para aqueles que mudam o comportamento. Então, por exemplo, profissionais que agem mais baseado em evidência sejam melhores remunerados do que os outros. O famoso reforço. Reforço. Se você fizer isso, você vai ser mais remunerado. Ou o contrário, se você não quiser fazer, você vai ser punido. Por exemplo, descredenciamento de convênios, demissão, punições e por aí vai. Se a gente for pensar bem, nós somos aqui no trânsito, a gente só não está dirigindo bêbado a 100 por hora, primeiro porque é a responsabilidade, mas é porque é uma lei que também te proíbe. Então, às vezes, o mundo não espera que as pessoas vão fazer isso espontaneamente, né? Você falou, o cognitivo sabe que eu devo saber baseado em evidência, o meu comportamento me manda fazer outra coisa, né? Senão, ninguém fumava, todo mundo era fisicamente ativo e por aí vai. Então, tem hora que você precisa de incentivos, tá? Eu acho que incentivo financeiro, sem dúvida, para o bem ou para o mal, faz isso, né? E criar culturas disso, né? Cultura que não é... O baseado em evidência geralmente é o nerd do grupo, é o mala, entendeu? E ele tem que começar a ser bem visto por isso. E aí uma cultura do serviço de fazer isso baseado em evidência. Eu trabalho no programa de segunda opinião de cirurgia de coluna do Albert Einstein, e você vê que esse grupo especificamente, ele é todo sentado nisso, entendeu? E está vendo redução milionária de gasto em saúde com isso. Então, acho que os convênios, eu acho que vai acontecer. Os convênios vão começar a descredenciar, entendeu? Vão remunerar melhor ou pior, baseado na performance do cara e não pelo procedimento realizado. E por último, eu acho que os pacientes não exigem da gente que a gente trabalhe evidência, primeiro, porque eles acham que mas eles não exigem, entendeu? Então, eu brinco, você sabe, eu tenho uma filha de 5 anos, se o médico prescrever, por exemplo, alguma coisa que eu não sei se funciona, eu faço 2 perguntas. Primeiro, eu faço para o próprio médico, isso que ele prescreveu é baseado em evidência ou não, sim ou não. E outra coisa, eu posso sozinho buscar essa evidência, porque aí eu tenho treinamento para fazer isso. Na fisioterapia, tem um site que chama Physiotherapy Choices, tá? physiotherapychoices.org.au, que foi feito para pacientes, ou seja, o consumidor vai lá e fala, o meu fisioterapeuta está tratando o meu sintoma, ele vai lá e coloca na barra o sintoma que coloca o tratamento, e ele vai ter uma notícia boa ou ruim, é baseado em evidência ou não. E já tem, eu odeio isso porque está tendo muita judicialização de saúde, mas existem casos já judicializados contra profissionais de saúde, contra fisioterapeutas, porque aplicaram tratamentos que o paciente não melhorou nada, e na hora que o paciente foi olhar na literatura, ele estava recebendo um placebo. E eu acho que nada mais justo que processar um cara por isso. Exato. Entendeu? Você está pagando por um produto que você não está levando. Exato. Nos Estados Unidos isso é muito comum na área da saúde. Super comum. O próprio convênio faz isso, quando ele entende que o hospital não usou o melhor tratamento e o paciente evoluiu com alguma complicação devido a isso, o próprio convênio processa o hospital ou o profissional. No mínimo ele glosa, no mínimo ele não paga. Isso nos Estados Unidos é demais.
Eu não sei se a gente quer um modelo americano de judicialização de que saúde, é que ele muito é ruim, perigoso. é muito ruim. Mas o Brasil adora copiar os Estados Unidos, né, cara? Então eu fico me perguntando se os convênios já não estão fazendo isso. Parece que já estão fazendo com procedimentos muito caros. Por exemplo, cirurgia de coluna está acontecendo isso. E aí, como teoricamente a fisioterapia está numa cadeia alimentar que ela custa ainda mais barato para o convênio comparado com, por exemplo, procedimentos cirúrgicos grandes, eu acho que essa faca não chegou na nossa carótida, não. Mas eu acho que ela vai chegar. Provavelmente. Eu acho que ela vai chegar. Então a melhor saída é, além de educar o clínico, educar o profissional que está ali, ou educar o paciente também. Porque ele é o cara que vai acabar cobrando que isso seja feito. Claro. Existem comunidades de pacientes, né, de diabéticos, de vários outros tipos de doença crônica, principalmente, né, de portadores de câncer e tudo, que existem comunidades que acompanham isso, né? Revisões sistemáticas da Cochrane, elas têm um resumo para qualquer clínico ler, e tem um resumo que chama sumário para consumidores, em que um paciente lê aquilo e fala, olha, eu não entendi o que está escrito aqui. Eles revisam isso. E esses caras estão envolvidos em tomada de decisão clínica, tomada de decisão em saúde coletiva. Então, isso já está acontecendo. Eu acho que de forma tímida ainda. Mas eu acho que vai aumentar, é uma tendência. Eu acho que PBE é caminho sem volta, tá, Iris? Eu não sei se é perfeito, se é o melhor que tem para hoje, mas eu acho que está longe de acabar e é caminho sem volta. Eu acho que vai passar somente por uma evolução, mas eu acho que da onde a gente está, a gente não vai Não voltar volta, para trás. eu também acho que não volta. Vai talvez mudar o modelo de como as instituições vão fazer o profissional aplicar, de como os pacientes vão fazer a gente aplicar. Exato. Mas eu acho que ela é o caminho mesmo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Acho que os conselhos vão começar a exigir isso. Aliás, né, tá escrito no conselho, né, que você é obrigado a trabalhar baseado na evidência. Essa norma você não pode conflito. oferecer um tratamento que não tenha comprovação. Exato. Né? O problema é o que é comprovação, entendeu? Então tudo pode virar comprovação. Eu posso pegar uma revista predatória de um artigo feito num camundongo e eu falo que essa aqui é a comprovação para atender um paciente de verdade, o que é mentira, né? Então o problema é que na hora de se defender desse tipo de normativa, qualquer evidência está valendo pelo jeito, e não é. Talvez afunilar mais a legislação para ficar uma coisa melhor. Eu acho que o papel das associações profissionais para ajudar a disseminar a ideia e dizer que isso é legal, que vai ajudar as pessoas e tudo, é fundamental. Eu acho que ainda está muito no trabalho de formiguinha, sabe? É o professor que está querendo, é um bando de alunos, é a galera dos blogs, a galera que está na comunicação da internet. Mas eu acho que falta um pilar mais institucionalizado para ajudar nisso, não é para falar tem que fazer, mas para ajudar nisso. Uma referência maior, digamos maior assim, né? disso. Para ter pelo menos um balizamento ali, para que todo mundo parta de um princípio básico. Claro. E cara, assim, a gente vê tanta evidência boa, tanto artigo bom, pesquisas boas, resultados muito interessantes. Às vezes vai de encontro ao que a gente já pensava, já fazia, mas ok, as coisas mudam. E em cima disso, por que a gente vê tanta coisa, produto, não sei, técnica, que não tem comprovação ou que não tem uma base na evidência que faz tanto sucesso assim? Cara, isso é muito difícil, cara. Eu me pergunto isso todo dia, entendeu? Porque eu falo assim, isso é igual matar barata. Você mata uma barata, na hora que você olha, tem duas no chão, né? Eu acho que tem uma questão assim, olha, as pessoas que inventam novas técnicas, novos procedimentos, eu acho que a intenção é a melhor possível. Eu não consigo acreditar que o cara é charlatão. Falar, eu vou inventar um negócio de mentira para atender paciente. Eu não acredito nisso. Eu não quero acreditar nisso, tá? O que acontece é que as pessoas têm boas ideias, que tem uma plausibilidade ok biológica, algumas para mim não fazem o menor sentido, tem umas coisas na fisioterapia que eu não consigo ver nenhuma plausibilidade biológica, e que aquilo sai de uma ideia que não foi testado nem em pesquisa básica, ou o cara está usando uma hipótese que foi gerada lá atrás, e ele aplica em meia dúzia de amigos dele, e de pacientes dele, e ele observa algum efeito, que a gente não sabe se é verdade, se é mentira, se é placebo, se não é, e fala, cara, eu vou monetizar isso aqui, eu descobri a cura, tá? Esses caras têm umas formações muito importantes de comunicação que nós acadêmicos somos péssimos, são muito bons nisso, então eles conseguem vender essa ideia muito bem. E eu acho que o outro lado tem o comprador que está apavorado, tentando dar mais para o paciente dele, que também é honesto, né, cara?
É um novo tratamento para isso, um novo tratamento para aquilo e tal. E aí, às vezes esses cursos, esses produtos nem são tão muito caros assim, se compra uma ideia e se dissemina. Né? Então tem diversos casos, na fisioterapia musculoesquelética tem diversos casos de ideias que soavam boas e que depois a evidência vem em cima massacrando tudo e muita gente se sente traída, muita gente fica com raiva. Eu não sei, cara, eu acho que se eu fosse fazer um tratamento experimental e eu quiser usar uma coisa não baseada em evidência, eu falo pro paciente. Eu não sei se eu tenho coragem de cobrar, porque não é ético cobrar por uma coisa que você não sabe se funciona, né? O ponto que eu acho que de vez em quando a gente escorrega na tomada de decisão é que a gente não se coloca no lugar do paciente. Aí fala, eu coloco. Eu falei, tá bom, cara. E se fosse sua mãe? Você colocar, pega uma pessoa que você ama, seu filho, sua mãe, sua namorada, a pessoa que você mais gosta da sua vida. Se você soubesse que aquilo não é baseado em evidência, não tem investigação sobre o assunto, você aplicaria? E se você aplicaria, você cobraria? Né? Então, onde tem muito problema de evidência, na oncologia, por exemplo. Né? Nós tivemos essa história da pílula do câncer, que é inacreditável a história. Ah, mas o cara é professor da USP de São Carlos, aí também tem o princípio da autoridade, né? O cara enche de credencial, eu também tenho doutorado, eu escuto isso agora. Entendeu? Eu falo, a nova moda do Brasil ultimamente é o guru com PhD. Ele fala, para eu continuar tendo meu quesito de autoridade, eu tenho que fazer o doutorado. Aí o cara já é inteligente de partida, ele tira um doutorado e fala que pronto, tem um doutorado na USP, um doutorado sei lá onde, e aí ele usa aquilo como credencial para reforçar a cabeça das pessoas, fala, pô, mas o cara também tem doutorado, né? Ele também é acadêmico, ele também entende pesquisa. Então, é muito complicado e eu acho que a ordem das coisas, ela deveria ser um pouco mais parcimoniosa, mais lenta, mais cuidadosa, investigar tudo e aí pôr no mercado. Eu acho que o que acontece é justamente isso. Acho que as pessoas pulam etapas. Isso. O cara vai, ele desenvolve uma técnica, um equipamento, alguma coisa, ele quer tanto, ele acredita tanto naquilo que ele já começa a dar o curso antes de comprovar que aquilo realmente é bom. Porque ele acredita muito, por isso que ele trabalhou para desenvolver aquilo. Mas, pô, tudo bem, vamos ver se outra pessoa aplicando funciona também. Claro. Para quem que funciona? Funciona para todo mundo? Para quem que é o cara que é indicado? E ele olha aquela coisa de mudança de desfecho, ele aplica no paciente, o paciente fala assim, eu tô melhor, então é eficaz. Isso é um erro básico, da página número 1 da prática baseada em evidência, sabe? O fato do paciente ter melhorado com o tratamento A não quer dizer que foi o tratamento que causou. Então assim, eu não consigo imaginar que é maldade. Eu acho que a pessoa tenta fazer um produto legal e eu acho que ele deveria fazer o básico, né? O problema é que a gente está lidando com saúde. Um caso divertido que aconteceu uma vez, eu dei uma aula num curso PBE que tinha um engenheiro. Ele falou, não, então peraí, quer dizer que na hora que eu vou no médico, eu vou no fisioterapeuta, nem tudo que ele me dá é baseado em evidência? O cara, na cabeça do engenheiro, ele não entendia isso. Mudou a visão dele. Ele falou, você entra nesse carro sem saber que o freio está funcionando? Ele falou, foi mais ou menos essa comparação que ele fez. Vocês são tudo louco. Eu achei que ele se sentiu traído, entendeu? Ele trabalha com engenharia biomédica. Ele falou assim, cara, eu não posso vender um eletromiógrafo sem eu saber se esse eletromiógrafo mede a atividade eletromiográfica, por exemplo. Mas então quer dizer que você vende um efeito que você nunca testou. Exatamente. Aí você fala, caramba, ele fez todo mundo pensar ali na hora. Eu acho que, de novo, né, se houvesse mais massa crítica no país, ou mais massa crítica dentro das profissões, essas coisas não iam pegar, porque esses cursos não iam vender. Aí o sistema ia reorganizar essa loucura que você falou, de antecipação e tudo. E infelizmente a velocidade da ciência é lenta. Não adianta. A gente tem várias coisas para tentar ficar mais rápido, mas não adianta. Tudo que a gente faz corrido na vida tende a dar errado. Então acho que tem que ser no seu ritmo, no seu prazo, e nós não vamos resolver os problemas rápido. O artigo que fala isso agora, esqueci a referência, mas ele mostra que são 17 anos para a evidência se tornar rotina clínica. Em média. Em média. Então pode ser mais. Né? 17 anos. 17 anos para que um artigo, um conjunto, não é nem um artigo, né? Que um conjunto de evidências fala não é isso, para que todo mundo, uma grande proporção de pessoas parem de utilizar. Tem um esforço muito interessante agora do que eles chamam de pesquisas de implementação, que é uma pesquisa que ela tenta forçar, ou ela tenta catalisar, acelerar a implantação de prática baseada em evidência mais rápido.
sabe? O serviço é viciado. Vamos mudar isso aqui. E aí você vai fazendo o esquema todo e vai coletando dado e vai tentando fazer mudar o mindset de todo mundo e tentar reduzir isso de 17 para... Eu não sei se é a mesma coisa, o que eu vejo nos hospitais americanos é o que eles chamam de quality improvement. É isso. Que é um tipo de trabalho, de esforço, de pesquisa até, que o hospital acaba coletando os dados através dessa mudança das condutas. Eles não precisam nem de termo de consentimento ético, porque é uma mudança de trabalho dentro do hospital, pelo tipo de perfil da mudança não precisa de consentimento ético. E isso traz resultados fantásticos dentro dos hospitais, cara. Os hospitais americanos têm usado muito isso nos últimos anos e os resultados têm sido muito bons. Eu vou todo ano lá pro Johns Hopkins e a cada ano eles vão cada vez adicionando condutas nesse quality improvement deles. E hoje, eles começaram isso em 2007, já tem um pouquinho mais de 10 anos, eles têm tanta coisa implementada que a grande pergunta que as pessoas vão lá e fazem é: como que vocês conseguiram implementar tudo isso? E a resposta é passo a passo. Exato. Começamos assim e fomos... E tem hora que tem que ser na canetada, Ives, tem que ser na canetada. Eu acho assim, olha, se você como paciente quer receber um tratamento não baseado em evidência, baseado em qualquer coisa, pague em particular por isso. Porque a maior sacanagem que eu acho que tem é, por exemplo, por que você no seu imposto de renda, o seu dinheiro tem que ir para pagar um procedimento no SUS que não é baseado em evidência? Você que está pagando. Todos nós estamos pagando por isso. Por que seu convênio sobe a cada ano e, na verdade, a qualidade de atendimento do seu convênio cai? Será que não dá para a gente cortar? Não é nem fazer novos tratamentos, é parar de fazer o que não funciona. Sabe, na minha área, eu falo, raio-x, AP e perfil para dor de coluna, todo mundo faz. Não serve para nada. Só assim, ó, não pago mais, entendeu? O convênio não paga, dinheiro jogado fora. Entendeu? E por causa desse monte de raio-x que não serve para nada, talvez um paciente precisa fazer uma cirurgia de uma síndrome de caldequina, que é mandatório na coluna vertebral operar, vai faltar fio de sutura, vai faltar bisturi, vai faltar anestesista, vai faltar físio para atender depois. Ou mais simples até, um cara que precisava de um raio-x de uma outra coisa que era importante, vai ficar sem o raio-x. O cara vai quebrar o braço, é lógico. Né? Então assim, eu acho que tem uma questão de parar. Talvez parar, cortar custo. E em todas as áreas deve ter uns 4 ou 5 itens que é sabidamente inútil, mas que as seguradoras de saúde continuam pagando, porque a pressão dos pacientes, o paciente não sabe, coitado. E do próprio Sistema Único de Saúde. Lá nos Estados Unidos eu vejo que funciona muito, porque quem impõe é o hospital. Ele muda a política do hospital. Então ele fala assim, ó, a partir de agora, a nossa política, nós acreditamos nisso, e implementa a política. Perfeito. Quem se encaixar, ok, quem não se encaixar pode sair, não tem problema. A gente chama outro pro seu lugar. Perfeito. Né? E no Brasil a gente não vê isso. Isso é muito drástico pro brasileiro. De novo, no programa de segunda opinião de cirurgia de coluna do Einstein, saiu um ensaio clínico sobre radiofrequência, que eram 3 ensaios clínicos dentro de um artigo só. O governo da Holanda cortou o pagamento num dia, deu 2 semanas, o Einstein falou, olha, quem quiser operar com esse procedimento tá fora. Pronto. Entendeu? Pronto, não pago. Entendeu? E o hospital ia ganhar dinheiro com isso, né? Porque ele pôr o paciente lá dentro, o paciente ia ser internado, tem toda a hotelaria. Quer dizer, o hospital também abre mão disso. Falou, olha, o paciente tem que ser atendido, não com esse procedimento. Entendeu? Teve um caso que rodou bastante nos perfis de fisioterapia, principalmente americanos. Eu sei que você não falou, mas eu vou falar. Que teve uma empresa de kinesiotape que publicou que o kinesiotape baixava a pressão. E o FDA obrigou a empresa a se retratar e tirar tudo que ela tinha vinculado a respeito disso. Não é só essa não, de kinésio tem um monte, né? De kinésio tem um monte porque na embalagem tá escrito, né? Aí é fácil combater, né? Então às vezes tá no site, na embalagem, já tem vários, né? Porque essas coisas de kinesiotape chegam para mim direto. E eles vão mudando, né? Agora o kinesiotape foi para a área de veterinária, então não serve para humano, bota no cavalo, e bota no cachorrinho, e por aí vai. E o cara vai tentando ganhar o dinheiro dele. E de novo, eu acho que as pessoas que usam, cara, eu não acho que são pessoas de má fé. Não. Entendeu? Eu conheço o maior instrutor desse negócio no Brasil, que o cara parou de dar o curso. Depois veio tanta evidência e falou, cara, eu não vou continuar fazendo isso. Isso mostra que a pessoa tem uma boa fé, boa vontade, que ele realmente acreditava. Claro. Chegou um momento que você não acredita mais. Não há problema mudar de opinião, concorda? Eu falo assim, dentro do hospital, hoje eu falo muito sobre mobilização precoce, acredito muito.
E eu falei que o dia que eu passar a não acreditar, que vier uma evidência que mude o rumo que a gente está vendo hoje, que mostre que isso não adianta, que não é o caminho, não tem problema nenhum em parar de falar e mudar a fala. Às vezes eu posso defender algo que hoje talvez eu critique. Claro. Né? Dentro do hospital, por exemplo, tem um exemplo clássico, talvez você, que nem é da área do saco, conheça, o Respiron. Né? Que qualquer um conhece lá o Respiron, né? O aparelho de puxar as bolinhas. Cara, não tem nada que suporte o uso dele. A pesquisa básica dele é ótima. O paciente realmente puxa mais ar, os exames mostram que a plausibilidade biológica é verdadeira. Que ele inspira, a oxigenação melhora, a pesquisa básica dele é perfeita. Na hora da clínica, no desfecho clínico do paciente, não adianta. Não adianta ele fazer ele respirar mais fundo com o aparelho, não adianta aquilo se tornar uma melhor oxigenação, o paciente não fica menos tempo internado, não tem menos complicação pulmonar, que é o que ele se propõe a fazer. Não há razão de usar. E o paciente tem que pagar por aquilo, o convênio tem que pagar por aquilo. Então não é só questão de levar para o paciente ou não. Existe um gasto por trás. Claro. Existe toda uma cadeia por trás da coisa. Claro. O negócio é muito maior do que a gente imagina. Né? Porque a gente esquece disso. Alguém está pagando essa conta. De novo, eu sou da opinião, se o paciente quiser pegar o aparelho de bolinha, pegar o Respiron e ficar lá fazendo sozinho, ele pode pedir a família dele para comprar e fazer. Né? Se não fizer mal, né? Porque às vezes tem equipamento que faz mal, né? Isso. Né? Tem algumas situações... Não tem nada que fale que ele faça mal, só não faz... Se o cara quiser usar para manter ele feliz, tudo bem, mas tem coisa que faz mal, né? Eu acho que hoje, por exemplo, a última revisão Cochrane que tem, ela fala que a evidência é de baixo nível de que ele não muda o desfecho. Sim. Então novos estudos podem mudar o cenário para um lado ou para o outro. É isso. Mas por enquanto nada suporta que a gente continue usando. Perfeito. É isso aí. Deixa eu jogar. Tem sempre aquele cara que fala assim, porque a gente lembra do Respiron, a gente no hospitalar vem várias coisas na cabeça. Tem aquele cara que fala assim, mas eu vejo na minha prática que funciona. Como que a gente lida com isso? Ele não está mentindo, né, Ives? Não, exatamente. Tá mentindo. Os olhos, vamos lá. Essa é a frase padrão contra qualquer artigo publicado que vai contra a sua crença. Caramba, na minha prática eu vejo os pacientes melhorando e tal. Eu não sei se eu consigo falar nesse vídeo rápido, mas é o seguinte, né? Do ponto de vista científico, você só pode chamar uma técnica de eficaz se a melhora observada no paciente for, no mínimo, maior do que a melhora se eu desse um tratamento de mentira para ele. Em outras palavras, se eu pegasse um placebo do Respiron, por exemplo, versus o Respiron, talvez os parâmetros ventilatórios do paciente, se eu estiver falando bobagem, que vocês me perdoem, porque eu não sou do ramo, melhoram. E talvez melhora mesmo. É verdade, o cara tá vendo, ele mediu lá, ele tem lá de medir os volumes e capacidades pulmonares, melhorou. No desfecho clínico do paciente, o paciente também se sente melhor. Então vamos supor que numa escala de dispneia, por exemplo, ele melhorou 50%. Mas se eu tivesse feito um Leozon, que é um Respiron do Léo de mentira, uma charlatanice de brincadeira lá, que o paciente ficasse convencido fosse verdade. E o que ia acontecer é que talvez ele ia melhorar os mesmos 50%. Então 50 menos 50 vai dar 0. Então do ponto de vista de pesquisa, não há evidência que ele é eficaz. O que o clínico está dizendo nessa hora, e de novo, absolutamente de boa fé e honesto, é que ele está falando que o desfecho do paciente mudou. Ele saiu melhor do que ele entrou. E é verdade. No kinesiotaping, em média, quando você coloca uma fita no paciente com dor de coluna, ele melhora 40% a dor dele. Mas se você botar um durex, um esparadrapo e pedir para minha mãe coletar, que não é fisioterapeuta, falar, mãe, cola um esparadrapo de qualquer jeito aqui nas costas do cara, ou seja, com outro tipo de cola, com outro tipo de fita e com um profissional não habilitado, ele melhora 39%. Dá 40, menos 39 dá 1%. Quando você roda um teste estatístico, ele não dá estatisticamente significante. E você fala, então ele não é eficaz, esse é que é o grande drama. Então quando o cara fala, na minha prática funciona, eu entendo exatamente o que ele está falando, porque eu também vejo isso. Só que do ponto de vista científico, ele não é superior a placebo. E aí a casa cai toda. Então tá vendo, esse é um conceito muito basicão de PBE, que é de um jargão, né? A eficácia na cabeça do clínico o paciente entrou saiu melhor do que ele entrou, então foi eficaz. Cientificamente isso não é sinônimo de eficácia. Isso é sinônimo de mudança de desfecho clínico. Tá? Então, de novo, né, um conceito muito pouquinho que a gente conseguiu fazer aqui que ajuda na compreensão das coisas. Não, acho que deu pra entender legal. E eu acho que às vezes também uma coisa que confunde o profissional
é que ele não sabe exatamente qual que é o desfecho importante para o paciente. Exato. Porque, por exemplo, é que o respirão é muito fácil de dar exemplo. Quando o cara faz respirão, cara, você vê que ele respira melhor do que antes de você dar o respirão. Você fala pro paciente, respira fundo. Aí expande um pouquinho. Você dá o respirão, cara, ele expande melhor. Sim. É visível. Perfeito. O que o profissional não entende hoje é que isso não importa para o paciente. Respirar fundo não é o importante. Exato. O importante é se ele vai ter menos pneumonia depois da cirurgia. Menos dias de internação. Se ele vai ficar menos tempo internado. Isso. Porque respirar mais fundo ou não muda a vida do paciente. Né? Você acabou de fazer um conceito muito foda aqui agora, que é o que a gente chama de desfecho substitutivo. Então, a expansão pulmonar é um desfecho substitutivo. Ele não é fundamental para a vida do paciente, mas ele é um desfecho. Sim. Ele é um desfecho. Então, eu até brinco assim, se alguém falar que agora você está com câncer, eu faço essa pergunta no curso PB. Qual que é o desfecho mais importante? Todo mundo está falando assim, morte. Eu não quero morrer. Então, no ensaio clínico, o que importa não é as enzimas, não é nada. É quanto tempo eu vou ficar vivo tratando ou não tratando. Né? E se um tratamento me mostrar que eu tenho uma qualidade de vida e eu consigo sobreviver 10 anos a mais ou 5 anos a mais, o paciente vai poder julgar, falar, bom, eu quero viver mais 5 anos, pode até 5 meses. Talvez alguém vai falar, não, 5 meses para mim não é nada, eu prefiro morrer, acabar logo com isso. Pode ter situações em que você fala, bom, eu quero viver mais. Então, o que você acabou de dizer agora é o de desfechos centrados no paciente versus desfecho substitutivo, que também é um conceito muito básico. E acho que o do respirão, acho que eu acabei de aprender mais um exemplo aqui para meus cursos. Isso é ótimo, é isso. Viu? Que a galera entende super porque todo mundo conhece. Exato. Não, e o que você falou, cara, é verdade. Eu falo que, por exemplo, na minha opinião, o principal desfecho da fisioterapia talvez seja a qualidade de vida. Sim. Em qualquer área da fisioterapia, quando você proporciona melhor qualidade de vida para o doente, cara, você mudou a vida dele. Claro. E aí, óbvio que todo mundo quer viver o máximo possível. Então, assim, mortalidade e qualidade de vida são... E de novo, né? Aí a questão do desfecho, e eu concordei 100% com você, ela é doença dependente, né? Então lá nos meus pacientes, o que você sente o tempo todo? Dor, né? Então, e a qualidade de vida está ligada com dor, né? Por causa da dor eu não consigo retornar para o esporte. Então, por exemplo, um atleta, talvez dor não é o desfecho mais importante para ele, mas eu vou conseguir jogar a final do campeonato amanhã, que pode mudar a minha carreira. Para um trabalhador, eu vou conseguir voltar para o trabalho, né? Então é muito doença dependente ou lesão dependente a escolha do desfecho, e o clínico tem que estar muito atento com isso, né? Porque às vezes um desfecho inútil para uma coisa, ele é fundamental para outra. Né? Então, força, por exemplo, a dor de coluna, ela não é um desfecho incrível, mas para várias outras patologias musculoesqueléticas ela seria o desfecho primário. O cara precisa de força para levantar da cadeira e andar, né? Então, para idosos, por exemplo, é fundamental. E por aí vai. Eu acho o que eu acho que tem que tirar esses desfechos substitutivos, que eles são importantes para entender o mecanismo da coisa. Talvez ele quase que entra para o lado da pesquisa básica, porque a pesquisa clínica ela olha só desfechos importantes para o paciente, e parar de importar muito com esses desfechos substitutivos e cuidar mais dos centrais mesmo. Eu vejo, pelo menos na área hospitalar, de UTI, a fisioterapia evoluiu muito nisso. Ela finalmente chegou nisso, nos desfechos importantes para o paciente, e deixou de lado essa coisa de ver a oxigenação, a expansão, e está numa fase muito melhor agora. O exercício que a gente tem que fazer, que eu falo, é se você fosse o paciente, sabe, eu falo assim amanhã, eu que não entendo nada de fisio-resp, assim, Léo, se tiver com uma pneumonia grave, internado no hospital, o que você queria que acontecesse? Eu ia falar, eu quero sair do hospital, ou eu quero parar de tossir, entendeu? Eu tô afogando aqui de secreção. Seria alguma dessas três, assim. Eu não estou muito preocupado com meus volumes e capacidades pulmonares. E hoje a gente tá evoluindo tão legal isso, principalmente os americanos estão muito focados nisso, que assim, não importa também só o que está acontecendo aqui até a alta hospitalar. Então assim, a gente sabe que a gente está conseguindo deixar o cara menos tempo internado com menos complicações. Quando ele volta para a vida dele, como que esse cara tá? O cara que recebeu esse tratamento consegue voltar antes para o trabalho, ele consegue voltar antes para as atividades recreacionais dele. Então a gente está tipo nesse ponto assim. Perfeito. Então a gente está evoluindo muito legal nesse sentido dos desfechos. E eu fico imaginando assim, né, na perspectiva de quem, né, Ives? Então, por exemplo, na perspectiva do pagador, em outras palavras, seguradores de saúde, do próprio governo e tudo, talvez um desfecho que está sendo muito utilizado agora é custo.
né? É ter a maior eficácia possível com o menor custo. Exato. Né? E, por exemplo, tirar um dia de internação numa UTI de alta complexidade, você diminui o custo absurdamente. Esse é o maior exemplo que eu dou no meu curso, é que se a gente mudar o que a gente faz em relação à fisioterapia, tem trabalhos que mostram que o tempo de internação pode diminuir pela metade. E cada dia numa UTI custa, assim, por baixo, mas muito por baixo, R$5.000. Isso assim, o leito vazio, sem paciente. Se o paciente entrar, custa mais. Se precisar de hemodiálise, custa mais. Claro. Se precisar de ventilação mecânica, Claro. custa mais. Então, assim, a economia, para quem está pagando, é gigantesca. Claro. Né? E óbvio que isso pode se converter em gasto com outro paciente que precisa mais disso, Claro. ou até mesmo comigo profissional, que posso ser melhor remunerado, ou posso ter minha equipe com mais contratação. Claro, mais qualificado, né? Isso é sem dúvida, sem dúvida.